São bons resultados, né, Celso Cardoso? Sim, sem dúvida. E dá também uma arrefecida aí nos ânimos, essa perseguição ao Silvinho. Cobrança, né? Essa cobrança, que na verdade eu resumo como preconceito. Já disse aqui para mim, é preconceito com o novo. Porque ele tem pouca experiência treinando, tal, ele não seja competente. Não é essa. Tem gente aí com 20 anos e é há 20 anos incompetente. Ele não. Ele sabe, ele estudou, ele acompanhou técnicos importantes, fez Copa do Mundo auxiliar do Tite. Então, enfim, eu confio no trabalho do Silvinho e a prova está aí, os resultados estão aparecendo. Ganhou de novo na Bacia das Almas, 1-0. Mas ganhou e apresentou futebol para ganhar. Não, e se nós falarmos também com o Tite, na época do Tite, foram maus jogos também. O Corinthians ganhava de 1-0. Ia lá, ganhava outro. Lembra que falava hepatite? Né? Então, o Silvinho hoje, ele tenta achar sua formação ideal. Ele coloca 2 jogos seguidos, a mesma formação. E lógico que no segundo tempo ele traz uma outra opção de jogo. Então, Não, pode falar. Eu gosto dessa entrada do Gabriel no meio, onde muitos criticam. Eu já não gosto. Do Queiroz. Fez um papel importante no jogo contra a Chapecoense, jogou muito bem. E aí você tem liberdade com os 4 da frente, deixando o Renato Augusto e também o Juliano à vontade para chegar e fazer as jogadas. Então tem muita gente que não gosta dessa formação. Mas se nós observarmos o Palmeiras hoje, joga na mesma formação. E eu também não acho bonito como não joga com um 9. Então, mas aí o Renato Augusto fazendo esse papel, eu acho um desperdício. Ele chegando tem liberdade, Celso. Sim, mas ele tem liberdade tanto para armar as jogadas, para chegar na área. O que ele não precisa fazer é voltar para marcar. Como se jogando como uma posição do Queiroz, ele tinha que voltar muito para marcar. Mas hoje... Mas hoje não tem como. Se não tem a bola, estão lá os 11 mas tudo bem. Campo, isso não quer dizer que ele não volta para ajudar na marcação. Mas a volta dele é bem diferente do que está jogando. Só que ele jogando mais adiantado, você perde o que ele tem de melhor, que é a chegada de frente, olhando os companheiros, finalizando a gol e fazendo o lançamento. Mas finalizou depois quando o Jô entrou. Aí quando o Jô entrou fazendo o papel de pivô, Celso, aí é uma outra história. Que eu falo, você tem uma outra opção de jogo. Você tem, entra um Jô mais descansado e ajuda muito mais a equipe do Corinthians. Eu até acho que o Silvinho está tentando achar. Eu, particularmente, acho que o time rende mais quando ele tem o Cantígio jogando ali à frente, no 4-1-4-1. Você tem a linha de 4, o Cantígio à frente, mais centralizado, Juliano e Renato Augusto. Pelos lados, Roger Guedes, que também há outro desperdício jogando de falso 9, e o GP, ou o Mosquito. Não, o Roger Guedes nós já vimos que não tem condição de jogar no meio de 2 zagueiros. E o Jô, um atacante nato para fazer o pivô, para fazer, para ter a opção do jogo aéreo. Eu acho que o time rende mais. E tanto que quando ele fez essa formação foi quando o Corinthians melhorou no jogo. Você concorda, Paulo? Não, é que eu falei, né, Mi? Eu gosto quando eu discordo. Quando eu falo, não, eu não concordo, né? Quando eu falo, não concordo. Ela fica só botando pilha. Mas ela quer discórdia. Eu gosto dessa formação, por quê? Porque você tem opções no segundo tempo de trazer uma nova formação para a equipe do Corinthians. O Jô é um jogador importante? É jogador importante. Hoje, entrando no segundo tempo, olha como todo mundo fala do Jô. É diferente, O Jô saindo jogando, todo mundo tava reclamando até outro dia. Tá rendendo no segundo tempo. Tá rendendo. Mas o jogo todo não rende. O jogo todo não rende. Aí entra o Mosquito no segundo tempo. Poderia sair jogando? Poderia sair jogando. Mas o Mosquito sente a falta de um 9 na área. Porque quando ele vai pro fundo, ele cruza, aí o Renato não vai chegar, o Juliano não vai chegar. O Roger Guedes, do outro lado, não consegue chegar. Então as jogadas têm que sair curtas e trabalhadas. Mas com o Jô em campo é uma outra formação. E aí tem outra mobilidade. É engraçado, porque o compasso que tem o Renato, com a visão que tem o Renato, com a capacidade de criação que tem o Renato, eu acho que deixar ele lá de falso 9 é um desperdício. Eu, sinceramente, não entra na minha cabeça, eu não consigo ver. Mas o que você colocou na cabeça é que ele é um falso 9, mas ele não joga de um falso 9. Ele chega na área, mas ele vem de trás. Vem de trás. Tem minhas dúvidas. O próximo jogo nós vamos lá no estádio. Se você observar, vê do estádio. Tanto que a performance dele melhora justamente quando entra o jogo. E aí ele vem
para a armação do jogo. No jogo contra Aí o ele até Chapecoense bateu eu a gol. estava no estádio. Então você observa melhor Isso é quando você está verdade, no isso eu estádio. concordo também. Você Até observa pra a analisar movimentação taticamente é melhor dos do estádio jogadores quando mesmo. você está no estádio. Isso eu Agora concordo. tem muita gente que vai para o estádio e fica olhando a torcida. E acaba de ver o jogo em si. Eu, infelizmente, Então- tenho me resumido a televisão, a telinha, é o que o diretor de TV escolhe. Que não favorece Tá muito, isso é certo. verdade. Olha, Parque São Jorge tá chamando. Jonas Campos, eu fiquei sabendo que você tem aquelas imagens que o torcedor adora, e eu também, dos bastidores da vitória do Corinthians. Boa noite. Fala, Mi, boa noite para você, para o Celso, Paulo Sérgio, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Já é tradição, né, Michele? Os bastidores pós-vitória corintiana, mais uma quinta seguida em Itaquera, a quarta com a presença do público. Corinthians, desde que a torcida voltou à arena, com 100% de aproveitamento, seja na Bacia das Almas ou não, o Timão segue com 100%, a Fiel empurrando muito e o time numa grande fase, já encostando no G4, como a gente mostrou na matéria. Nesse momento o Corinthians tem 47 pontos, está 2 atrás do RB Bragantino, que é o quarto colocado com 49, e o Corinthians tem um jogo a menos agora que o RB Bragantino. Nesse meio está o Fortaleza, que tem um pontinho acima do Corinthians na quinta posição. Então o Timão de vez encostou nesse G4 do Campeonato Brasileiro, é briga direta, tem pedreira na quarta-feira, que é o Atlético Mineiro, e o ambiente do Corinthians, né? O Silvinho sempre enalteceu isso nas entrevistas pós-jogo. O ambiente é muito bom, o ambiente interno é muito bom, o ambiente de trabalho do Corinthians. A gente passa não sei quantas horas no clube trabalhando. Enfim, o Silvinho sempre destaca esse ambiente do Corinthians, e o bom ambiente, de fato, ficou evidente no vídeo dos bastidores dessa vitória por 1-0 para cima do Fortaleza. A gente coloca uns trechinhos e mais uma vez destaque para ele, para o pilhadão Silvinho. Roda aí. Quando se fala em intensidade de jogo, não é esperar a bola chegar na defesa e alguém dar uma porrada no cara, não. Somos nós 6 do ataque, para sair forte lá, marcar, fazer uma falta que é de jogo, sair forte lá, a bola não passar esse meio campo, fazer um bom press na frente. Isso é sair em intensidade de jogo. Vamos embora, senhores, e vamos fazer nosso jogo. Rapaziada, lembra de exemplos, quando a gente entrou devagar, a gente achou que ia ganhar em qualquer momento e as coisas não aconteceram. E o último jogo eu fiquei fora, mas, cara, a vontade era pular pra ajudar vocês, porque vocês jogaram e correu E hoje não pode ser menos, não pode ser menos. Vamos ganhar, rapaziada, bora! Aí, muita festa aí nos vestiários da Neoquímica Arena, muita festa para o Cantilho, autor do gol da vitória. E rapidinho, né, gente, sobre o Dentinho, que agora está livre no mercado depois de 10 anos na Ucrânia, lá no Shakhtar Donetsk, onde conquistou 16 títulos, brasileiro que mais venceu com a camisa do Shakhtar. O Corinthians, né, como o próprio Salazar apurou, tem matéria no site gazetesportiva.com, como vocês comentaram também, o Corinthians não deve mesmo fazer proposta, principalmente pela filosofia do clube, né, que é reduzir os gastos e contratar pontualmente. Aí a gente lembra que para o ano que vem já tem o Paulinho na lista, né, que é mais um reforço de peso, e a prioridade seria um centroavante com mobilidade. O Dentinho, aos 32 anos, talvez não se encaixe nesse perfil, então não deve ser a aposta da diretoria corintiana. O Dentinho, que é corintiano declarado, muito identificado, obviamente mexe com o noticiário, né? Estamos falando dele hoje, mas não deve vir para o Corinthians mesmo. Michele. Legal, Jonas Campos. Bom, primeiro vamos por partes comentar aqui. Bom, primeiro que o Silvinho ia ser um belo líder de guerra, né? Porque ele fala, ele não pisca, gente. Vocês percebem? Ele fala, ele olha pra todo mundo, ele não pisca. Ele é intenso, ele é incrível. Sabe o que essas imagens E eu queria ter mostram? dado um abraço nele também, porque... Eu dei, pô. Você tem a foto do abraço. Não sei se dá Manda pra pra mim ver que eu vou aqui. mandar pro Thiagão pra pôr no telão essa tá foto. aqui, ó. Você sabe que o que me chama a atenção também é que ele tem os jogadores, ele conta com o respeito dos jogadores. Ele passa A essa vibração, motivação, essa mas ao mesmo tempo não é de uma maneira arrogante, não é de uma maneira autoritária, não é tipo, eu sei, eu mando e vocês cumprem. Tamo sabe? junto, no Tamo mesmo barco. junto, sabe? Ele dá a orientação,
que é o que você espera, na verdade, de um gestor, né? E o Silvinho, como gestor de grupo, tem muita gente, assim, claro, são os bastidores, a gente ouve, que o... Olha que legal, aí, Que o Dorival, inclusive, chamou o Dorival, inclusive, até para poder fazer esse trabalho, essa ponte, porque ele tem essa fama mais de explosivo. E ele está saindo muito bem na parte, não vamos falar diretiva, mas na parte técnica, do comando técnico, que é o papel dele. Eu gosto muito do Silvinho. O Silvinho é um irmão, é lógico que, além do irmão, tem que vir a competência. E ele trabalhou para isso. É isso aí. Eu creio que nós estávamos até conversando, o Celso e nós estávamos conversando ontem, a questão de se preparar para algo. O ex-atleta, ele precisa se preparar para ocupar cargos importantes. Então o Silvinho se preparou para poder hoje assumir uma equipe como o Corinthians. E os resultados estão aí. Estão dando material humano para ele que ele pudesse trabalhar. Os atletas estão entendendo a sua filosofia de trabalho. É lógico que nós, no Brasil hoje, o mediatismo é algo assim impressionante. Então todo mundo quer que o Corinthians jogue um belíssimo futebol, todos os jogos façam gols. Não é assim. Nós sabemos essa trajetória do Corinthians até aqui, muito difícil, mas os resultados estão aí e isso é o que mais vale. Como que ele consegue não piscar tanto tempo, né? É incrível. E outra coisa, não tem muito tempo, né? Eu queria só fazer uma pergunta pro Paulo. Você achou bom o GP renovar com o Corinthians? Porque eu tava lendo seu livro e você conta da sua passagem lá pelos países árabes, no Catar, né? E você fala que foi bem difícil ali a sua adaptação. E o Celso Cardoso fica falando, não, tem que ir para onde for, para a Europa, para a China, para a Ucrânia, para a Rússia, para onde for. Não deturpe, não deturpe. Não é isso. Se vem uma proposta da Europa, tem que ir. Tem que ir. Primeiro pela valorização, pela vitrine, pela disciplina tática que ele vai aprender, Mas pelo Ucrânia banho onde? cultural Ucrânia. que ele vai receber. Ucrânia também? Hoje é um mercado. Hoje o Não, é o que eu tô falando. Rússia, é difícil a adaptação. Fala da mas sua ela- adaptação. Celso, O William foi, se deu Celso, bem. eu estive falando com o empresário do GP e houve sim umas propostas para o GP sair para o exterior. E ele mencionou alguns setores que o GP poderia ir. E eu aconselhei para que ele ficasse no Brasil. Tá vendo? Nelsinho é Batista diferente. foi meu treinador. Nelsinho Batista foi meu treinador. Eu nem sabia E disso. uma frase do Nelsinho que marcou muito a minha vida e a minha carreira. Ele falou, pouco hoje, amanhã é muito. Eu tinha proposta para sair do Corinthians, eu fiquei no Corinthians e tanto foi aquelas palavras do Nelsinho foram tão importantes para mim que a minha permanência no Corinthians fez com que eu fosse campeão brasileiro, chegasse à seleção brasileira e no momento certo sair para a Europa. Então foi muito importante o treinador para mim. Então eu creio que mais do que o dinheiro nesse momento para o GP, é ele se consolidar no Brasil. Eu creio que é um momento onde que todos devem ajudá-lo nisso. E essa renovação do GP foi muito importante e foi muito benéfica para isso eu o concordo. futebol brasileiro e para o Ele Corinthians. já está adaptado, é titular, é uma outra história. Não, ele tá adaptado ao Corinthians. Agora, manda ele lá pra Rússia, pros Emirados Não, Árabes. não vira. O menino Não vira, não vai virar. não vira. O Paulo foi lá com esposa, com Não filho, foi difícil vira. pra caramba pra Ó, ele. o William foi e virou. O Jadson foi. E quantos foram e não viraram? Olha...